compulsando-se os autos, não restou tecnicamente justificado pelo gestor no projeto básico, as folhas 162, que esta escolha ocorreu para evitar perda da economia de escala, abrem-se aspas. Ressalte-se por oportuno que a gestão completa, e aqui é a justificativa do gestor, que a gestão completa do sistema de iluminação pública não pode ser realizada em separado com a execução deste serviço por conta das peculiaridades técnicas e logísticas aplicadas conforme exposto nesse projeto básico, e nem tampouco se mistura com a fiscalização a qual será realizada por esta Superintendência de Energia e Iluminação Pública do município. Fecham-se aspas. Consoante lição, aqui eu continuo, consoante lição do professor Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães, sua obra Licitações Públicas, a regra geral do fracionamento da segmentação somente deve ser afastada com a devida demonstração por parte da administração, uma vez que a Lei Geral de Licitações, abrem-se aspas, estabeleceu a presunção de que a divisão do objeto propiciará o melhor aproveitamento dos recursos, salvo quando houver perda de economia de escala. Logo, o exame exige adequada justificação técnica a ser tornada pública por ocasião do planejamento da contratação. As exceções devem ser sempre motivadas, de modo a bem justificar a inaplicabilidade da regra geral do fracionamento. O fracionamento pode impor-se também pela segmentação qualitativa do objeto. Neste caso, a conjugação de prestações distintas acarreta prejuízos à competitividade ante a eliminação de interessados aptos a disputar apenas uma ou algumas das prestações isoladamente consideradas, que é o que está sendo colocado pelos representantes e foi colocado também pelo Ministério Público de Contas. E o caso, por exemplo, de licitação cujo objeto albergue a execução de obra, mais o fornecimento de instalação de sistema de refrigeração de ar. Ele dá como exemplos, né? Assim considerado, o objeto envolve prestações pertinentes a mercados distintos. Haverá empresas cujo objetivo social envolva cumulativamente tais prestações, mas diversas outras com atuação exclusiva em cada um destes mercados, que estarão potencialmente excluídas da disputa. E aí eu faço aquela observação, salvo se for permitido o consórcio, né, entre as empresas para poder participar. Aí você permite que haja a participação dessas empresas de forma consorciada. Com isso, pode haver prejuízos à competitividade. Assim sendo, sempre que os mercados não sejam coincidentes em relação às prestações envolvidas no objeto, deverá ser promovida sua segmentação qualitativa com vistas a ampliar a competitividade. O Tribunal de Contas da União tem reiteradamente examinado situações de infração ao parcelamento do objeto, rejeitando objetos ampliados cuja configuração significa a exclusão de mercados competitivos. Vale referência ao Acórdão 107/2009 do plenário e relatado pelo ministro Sherman Cavalcante. O caso retratou hipótese em que o objeto revela-se ampliado tanto pela concentração quantitativa como pela conjugação de distintas prestações. No voto do ministro relator, apontou-se, aí abrem-se aspas novamente, veja-se que a Prefeitura não procedeu ao parcelamento do objeto, porém aglutinou em um só conjunto uma série de serviços diferenciados, como a construção de 560 unidades habitacionais, a implantação de sistemas de abastecimento de água
de esgotamento sanitário e de drenagem, a realização de terraplanagem, a pavimentação e serviços de meio ambiente. Ao mesmo tempo, vedou-se a participação de consórcios. Consequentemente, foram alijadas da competição empresas mais especializadas e de pequeno porte, bem como se eliminou a possibilidade de que tais empresas pudessem se associar para prestar os serviços. Então, esse daqui é o primeiro ponto da aglutinação que, em juízo de cognição sumária, aparenta ter sido indevida, né? E pelo qual nós deferimos a medida cautelar, mandando suspender a licitação. Temos mais 3 pontos que nos chamaram a atenção. Uma com relação à restrição injustificada de participação de consórcios, que foi muito bem também explanado pelo Ministério Público de Contas, segundo o qual é evidenciada a dimensão do objeto e em razão da ausência de parcelamento, descabida seria a proibição constante no item 4.2.1 do edital, atinente à participação no certame de empresas reunidas em consórcio com vistas a alargar o número de interessados a participar da licitação, em que pese a doutrina e jurisprudência serem unânimes em assentar que a permissão de empresas a participarem da licitação pública reunidas em consórcio recai na discricionariedade da administração, a sua proibição deverá ser sempre justificada pelo poder público, de modo a evitar restrição à competitividade do certame. E aí nós transcrevemos lição do professor Marçal Justem Filho e julgados do Tribunal de Contas da União. Abre aspas, quanto ao professor Marçal Justem Filho, assim ele leciona: a hipótese em que as circunstâncias do mercado e ou a complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas isoladamente não dispuserem de condições para participar da licitação. Nesse caso, o intuito do consórcio é a via adequada, o instituto do consórcio, melhor dizendo, é a via adequada para propiciar ampliação do universo de licitantes. E trazemos vários julgados do TCU, que também vou pedir vênia para dispensar a leitura, apenas para citar o acórdão 1417/2008 do TCU e o acórdão 1094/2004 daquela mesma corte. Em seguida, passamos a apreciar a ausência dos quantitativos nas planilhas de preços, também item impugnado pelas representantes, e sobre o qual também recaiu a apreciação mais detida do Ministério Público de Contas. Como apontado pelos representantes, compulsando-se o anexo F do anexo 3 do edital, verifica-se que, apesar de constar tabela com valores unitários dos materiais, não constam os respectivos quantitativos, contrariando expressamente o artigo 7º, parágrafo 4º e artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 8666/93. Nós transcrevemos os artigos, vou pedir vênia também para dispensar a leitura dos mesmos e continuar dizendo que, a partir da planilha de preços unitários, tem-se o valor estimado da contratação, que, além de permitir a verificação das dimensões do serviço almejado e sua adequação às necessidades da administração, permite averiguar a viabilidade orçamentária e a modalidade da licitação. Ausente a planilha, nem a administração pública, nem os licitantes têm conhecimento do quanto custa o que se está sendo licitado.
em desacordo com o princípio da transparência dos atos da administração e ao amplo acesso às informações. Não basta a administração realizar as cotações de preços no mercado, argumento este levantado pela Superintendência de Energia e Iluminação Pública de Maceió. A regularidade do instrumento convocatório depende da presença do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, seja como parte integrante do termo de referência, seja como anexo integrante do edital. Esta obrigação permite não só aos licitantes apresentarem propostas competitivas, mas permitem também aos órgãos de controle externo fiscalizarem a execução contratual. Corroborando esse entendimento, já se manifestou o Tribunal de Contas da União por intermédio da súmula 258, que transcrevo a seguir, abrem-se aspas. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia. Devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante o uso de expressão verba ou de unidades genéricas. Assim, resta configurada a irregularidade de ausência de quantitativos no edital, contrariando o disposto na lei de licitações. E aí nós entendemos também que ficariam os interessados em participar prejudicados de ofertar uma proposta competitiva, pois eles não saberiam o custo efetivo da sua operação, né? De modo que a empresa que hoje já presta o serviço, ainda que de modo precário, para a prefeitura, ficaria beneficiada. Esse é o raciocínio lógico que se constrói a partir, uma dedução lógica, a partir da ausência dessas informações. Em seguida, nós abrimos um capítulo referente à incompatibilidade entre o objeto licitado e o critério de julgamento. E compulsando o anexo C do edital em apreço, percebe-se que as atividades licitantes são eminentemente técnicas, já que estão, em sua maioria, intimamente relacionadas à instalação, aplicação, remoção, reposição e manutenção de itens e ações correlatas. Por sua vez, a administração municipal escolheu o tipo técnica e preço como critério de julgamento da concorrência e exame. Considerando-se os serviços acima descritos, ou melhor dizendo, que os serviços acima descritos não se enquadram no conceito de atividades predominantemente intelectuais, verifica-se que a escolha não encontra amparo na inteligência do artigo 46 da Lei de Licitações. E diz o artigo 46: os tipos de licitação melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. A jurisprudência do TCU é clara quanto às limitações deste critério de julgamento, o que justifica a adoção de outro critério de julgamento das propostas apresentadas. Aí veja-se abaixo o precedente do Tribunal de Contas da União, abrem-se aspas. A licitação do tipo técnica e preço deve ser adotada apenas quando os serviços de natureza predominantemente intelectual compreenderem a maior parte do objeto que se pretende contratar. Fecham-se aspas, acórdão de número 3750/2019 da Primeira Câmara do TCU. Assim, tudo visto e presentes os indícios mínimos necessários para o prosseguimento do feito,
submetemos a presente denúncia e representação ao pleno desta Igreja Corte de Contas para que seja deliberada a apuração dos fatos nos termos do artigo 39, inciso 14 e 192 e 193 do Regimento Interno da Corte. Eu estou votando, senhora presidente, no sentido de referendar a medida cautelar deferida através da decisão simples de número 64/2019 do nosso gabinete, publicada no Diário Oficial do dia de ontem, votando também por conhecer a presente representação na forma dos artigos 193 seguintes do Regimento Interno, determinar a apuração dos fatos relatados, determinar a citação do senhor Tássio Melo da Silveira, superintendente municipal de Energia e Iluminação Pública de Maceió, da senhora Vanderleia Antônia Guares Costa, presidente da Comissão Especial de Licitação, e do senhor prefeito de Maceió, senhor Rui Palmeira, para apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo ser requerido a produção de provas outras tidas como indispensáveis à elucidação dos fatos referidos. Determinar que, depois de cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, sejam remetidos os autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para instrução do feito. Determinar que, após a tramitação pela Diretoria de Fiscalização, sejam submetidos os autos ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer conclusivo e, em seguida, encaminhamentos no sentido de publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhora presidente. Palavra do conselheiro Fernando. Senhora presidente, em função da complexidade dessa matéria, eu tenho inclusive acompanhado, até encaminhado pelo próprio presidente dessa corte, algumas tentativas da empresa denunciante no âmbito do judiciário, de medidas cautelares que foram, digamos assim, não concedidas. Para mim, me azar melhor, inclusive, tem informações do exaustivo trabalho para se chegar a esse edital. Eu gostaria de pedir vistas da matéria, senhora presidente. Em vista ao conselheiro Fernando Toledo do processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Só esclarecimento, senhora presidente. A cautelar, ela fica, né? Ela continua em vigor. Eu estava tendo todas as cautelas no sentido, para não inviabilizar a administração pública também, de dar a máxima celeridade ao processo, inclusive nas diretorias de fiscalização, né? Para também que a gente possa, o Tribunal de Contas, contribuir de uma forma efetiva e proativa para a condução da contratação. Em virtude da cautelar suscitada por Vossa Excelência, na verdade, concedida por Vossa Excelência e trazida ao referendo do Pleno, e este não tendo acontecido, está em vigor a determinação exarada pelo Gabinete de Vossa Excelência. E em vista o processo ao gabinete do conselheiro Fernando Toledo. Senhora presidente, minha pauta, portanto, para o dia de hoje fica esgotada. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficia junto à Corte de Contas. Excelências, eu tenho o primeiro processo a relatar, seria o processo 6279 de 2019, um pedido de reconsideração, que assim inicio. É um processo que traz o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Severino José Freitas de Souza, protocolado nesta
Corte de Contas em 4 de junho de 2019, em contraposição ao Acórdão número 10 de 2019, aprovado por este Pleno em 12 de fevereiro de 2019, e publicado no dia 14, nos autos do processo 2034 de 99, que julgou irregulares os atos de gestão praticados pelo interessado durante o exercício financeiro de 98, em razão dos seguintes motivos: despesas sem um prévio empenho e irregularidades em diversas contratações realizadas pelo município, que não observaram os requisitos estabelecidos pelo Estatuto Licitatório Nacional e também a regra geral de realização de concurso público prevista na Constituição Federal. O presente recurso não foi encaminhado ao Ministério Público Especial, que atua junto à Corte de Contas, considerando que os processos anteriores ao exercício financeiro de 2010 não seriam objeto de deliberação pelo parquê, em razão de não haver manifestação ministerial nos autos da auditoria realizada no município à época, processo antes referido, conforme trazemos apenas para ilustrar o posicionamento do parquê exarado nos autos dos processos 3849/2018, 4648 e 6283, todos de 2018. Recursos de reconsideração do gestor de Ibateguara, referente aos exercícios financeiros de 2007 a 2009, nos seguintes termos: considerando a deliberação plenária ocorrida em 13 de março de 2012, em que ficou definido que os processos relativos às prestações de contas anteriores ao exercício financeiro de 2010 não seriam objeto de atuação do Ministério Público de Contas, este parquê não se manifesta sobre as contas em análise, entendendo-se despicienda, não se manifestou sobre as contas em análise, entendendo-se despicienda também a sua manifestação recursal. Das razões recursais, o interessado das alegações quanto às irregularidades supracitadas, requerendo, por fim, que sejam reanalisadas as situações que fundamentaram o julgamento da auditoria em comenda. Este seria o relatório, Excelências, e eu já passaria a questão da competência. É evidente que é jurisdicionado, que acaba sim surgindo contra a decisão do Pleno da Corte. Quanto à questão da admissibilidade, entendemos aqui que, conforme o parágrafo único do artigo 52 e a parte final do artigo 53 de nossa lei orgânica, assim como a dos artigos 214 a 216 e 218 a 220 regimentais, verificamos que o presente recurso foi protocolado nesta Corte de Contas de forma intempestiva em 4 de junho de 2019, tendo em vista que a notificação do acórdão aconteceu em 27 de fevereiro de 2019, observando, portanto, um dos requisitos essenciais da admissibilidade recursal, qual seja o da tempestividade. Sem mais delongas, já passo antes de passar ao voto, apenas cito aqui que, apesar disso, o texto do artigo 52, parágrafo único, nossa lei orgânica, na parte final, fala sobre a superveniência, inclusive de fatos novos, para que seja conhecido o recurso interposto fora do prazo. Entretanto, que o caso aqui é diverso, visto que o recorrente não trouxe fatos novos que pudessem firmar o mérito do julgamento recorrido, nem mesmo apresentou quaisquer comprovações a respeito das alegações recursais. Então, Excelência, assim, eu voto no sentido de não conhecer o presente recurso, publicizar a decisão para os efeitos legais, inclusive com a cientificação do interessado, e anexar este recurso aos autos da auditoria, entre nós conhecidos como inspeção in loco,
no exercício financeiro de 98 do município de Colônia Leopoldina, processo 2034 de 99. Esse é o meu voto, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, como bem ressaltou o conselheiro relator, o processo não passou pelo Ministério Público por se tratar de um processo anterior à competência 2010. Portanto, por essas razões, o Ministério Público deixa de opinar aqui oralmente. Com a palavra, o conselheiro. Já concluiu o voto pela... Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator, senhor. Aprovado. Senhora presidente, eu tenho um outro recurso de reconsideração no processo 7547 de 2018, é o processo 7547 de 2018, e é um recurso de recuperação do senhor José Petrúcio Oliveira Barbosa, prefeito do município de Igaci, no exercício financeiro de 2005, protocolado em 6 de junho de 2018, em face do Acórdão 677 de 2018. Nos autos do processo 5917 de 2007, relatado em 3 de maio de 2018, publicado em 9 de maio do mesmo ano, que julgaram irregulares os atos de gestão desse gestor. O recorrente, nas suas razões, aborda os seguintes aspectos: a. Necessidade de realização de diligência e inspeção em loco, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório. Lembro que o que nós julgamos foi uma inspeção em loco. Ele alega que necessidade de realização de uma nova diligência ou inspeção em loco. Ilegitimidade passiva para a causa da delegação de poderes, ausência de prejuízo ao erário, material efetivamente fornecido e serviços prestados, suposta omissão na arrecadação de tributos, ausência de má-fé ou de indícios de desonestidade, satisfação do interesse público, cumprimento da finalidade pública e inexistência de dano ou lesão ao erário. Impossibilidade de se atribuir ao gestor a responsabilidade objetiva, responsabilidade do agente em casos em que é subjetiva, condicionada à existência e comprovação de dolo, ao menos genérico ou culpa grave. Enriquecimento ilícito, não admissão na forma culposa, necessidade de comprovação de dolo, presunção de inocência e ônus da prova e das provas. Seguindo a tramitação regular, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, que, através do despacho 157 de 2018, posicionou-se pelo seu retorno ao gabinete do relator, lastreado no teor da resolução número 5 de 2018, da decisão plenária que estabeleceu a não tramitação de processos anteriores ao exercício de 2010 pelo Parquê Especial, na modificação das atribuições da auditoria, que importou em vultosa remessa de processo àquele órgão ministerial, provocando a necessidade de triagem e outras atividades administrativas, e, por fim, no fato de o presente recurso versar sobre a inspeção em loco relativa ao exercício de 2005. É o relatório, senhor presidente, mas é o relatório. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, pelas mesmas razões do processo anterior, o Ministério Público deixa de opinar. Com a palavra, o conselheiro. Excelência, eu queria aqui pedir vênia para evidente a competência e a questão quanto à admissibilidade. O recurso atendeu aos requisitos, inclusive o da
tempestividade, assim eu já passaria para a questão do mérito recursal. Entendidos os requisitos da admissibilidade, já que a decisão, a sua notificação deu-se 24 de maio de 2018 e o recorrente aparelhou o recurso em 6 de junho de 2018, portanto, tempestivo, passo a análise de suas alegações. Da necessidade de realização de diligência e inspeção em loco, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. O recorrente alega a impossibilidade de apresentar os documentos requestados pela Corte de Contas, ponderando o lapso temporal transcorrido desde que esteve à frente da gestão do município, pois já não possui qualquer vínculo com o IGACI, esclarecendo, ademais, ter adotado as providências cabíveis junto ao senhor Oliveiro Torres Piancó, então prefeito no exercício de 2017, muito embora sem sucesso, consoante buscou demonstrar no processo 18368 de 2017, protocolado em 20 de dezembro de 2017, no qual se observa a cópia de expediente datado de 23 de agosto de 2017, por meio do qual solicitou os documentos necessários à análise do tribunal, obtendo em resposta o ofício número 17 de 2017, subscrito pela senhora Vanilda Monteiro da Silva, que se apresentou como servidora do setor contábil da Prefeitura, esclarecendo não ter localizado, entre aspas, no arquivo morto, o plano plurianual de 2002 a 2005, a LDO para 2005, os status bancários dos meses de dezembro de 2005 de várias contas, os status bancários dos meses de janeiro a dezembro de 2005 da conta 2218/7, os contratos com as bandas, acho que é Pensineu, deve ser Pensineu Produções, Mano Walter, Banda Peça Íntima e Banda Sinos, formalizados em 2005, bem como dos processos de pagamento e respectivos empenhos apontados pelo item 16 do Acórdão 677/2018, ou seja, quase a completude da solicitação formulada. Ponderou outro sim que a responsabilidade pela guarda e conservação de bens e documentos públicos é exclusiva da administração, de forma que caberia ao tribunal, em seu sentir, empreender esforços para obter diretamente a documentação citada. Sob pena de malferimento aos princípios constitucionais que resguardam seu direito de defesa. Ocorre, entretanto, que o presente recurso busca reformar o julgamento em que o tribunal utilizou por base os achados descritos no relatório AFDEFAFON 26 de 2007, conclusivos da auditoria ordinária, inspeção em loco, realizada em março de 2007, relativamente aos atos de gestão decorridos no exercício financeiro de 2005, ou seja, sobre e durante a gestão do próprio recorrente, restando refutada a alegação de cerceamento do direito de defesa, considerando a circunstância de que tais documentos deveriam estar em poder do então prefeito e ou de seus prepostos no momento em que os técnicos da Corte os solicitaram, março de 2007. De forma que não se pode questionar o tribunal lastreado o seu posicionamento em suas palavras, achar que existe irregularidade, conforme alega, mesmo porque se demonstrou na existência da documentação, como também corrobora a informação fornecida pelo apresentante da Prefeitura na resposta dada ao recorrente relacionado no processo 18368 de 2017, ou seja, algo
que já em 2007, na sua gestão, deveria ter, foi apenas confirmado pelo gestor atual, ou em nome do gestor atual dessa municipalidade. Da legitimidade passiva ad causa da delegação de poderes. Sobre esse enfoque, a recorrente buscou excusar-se dos fatos, atribuindo-os exclusivamente aos gestores das diversas pastas do município, ou seja, a seus delegatários, esclarecendo que a sua responsabilidade limitava-se a realizar as nomeações e permitir, por delegação, que desempenhassem as suas atividades de forma regular e sem interferências. Argumentou ainda não possuir formação jurídica ou contábil que o habilitasse a avaliar as contratações formalizadas pelos secretários e pelo procurador municipal, limitando-se, em suas palavras, a referendar os atos praticados por seus delegatários por julgá-los revestidos das formalidades legais, fato que o eximiria por completo da eventual ilegalidade / irregularidade identificada nos respectivos procedimentos administrativos, em que pese a construção feita com base nos artigos 10 a 12 da Lei de Improbidade, evidenciando que os dispositivos citados não prevêem a possibilidade de responsabilização de maneira objetiva, fazendo-se necessária a demonstração do dolo, ao menos genérico, de culpa grave por parte do gestor para sua aplicabilidade, não merece prosperar. Portanto, uma vez que o recorrente não o fez de forma sistematizada, considerando o inteiro teor da legislação, pelo fato de o julgado repelido, em nenhum momento ter questionado o cometimento de enriquecimento ilícito, mas apontar com lastro probatório o prejuízo ao erário de Garcia, elemento objetivo nos termos da lei. Da compreensão do conjunto normativo citado, corroborada doutrinariamente, especialmente quanto às expressões erário e imoralidade, melhor guarida revela-se a interpretação segundo a qual o agente público está obrigado a zelar pelo bom, melhor uso da coisa pública, inclusive quando tratar de patrimônio meramente moral. Ou seja, essa discussão ultrapassa a parte pontual sobre a necessidade de configuração, ao meu sentir, de dolo prevista, e aqui especificamente para os casos de enriquecimento ilícito, o que, na verdade, não se tratou durante todo o julgamento das suas contas de gestão, que, na verdade, aqui foi unicamente relativa à questão do dano causado ao erário. Neste ínterim, não existem argumentos capazes de isentar por completo o prefeito pelos atos praticados por seus secretários, pois este recebeu diretamente, através do voto, a representatividade da população para a gestão do município, assumindo a obrigação de fazê-lo direta ou indiretamente, pessoalmente para as atribuições privativas e indelegáveis, ou indiretamente, mas sob a sua supervisão hierárquica que seja, uma vez que a nenhum outro agente, órgão ou poder poderá ser atribuído tal competência, diante da possibilidade de responsabilização por culpa em elegendo e ou por culpa em vigilando, ou seja, a necessidade de controle da atividade do delegatário não poderia, sob nenhuma hipótese, ser subestimada. A ausência de prejuízo ao erário, material efetivamente fornecido e serviços prestados. Neste ponto, o recorrente cuidou de alegar que todos os trâmites processuais foram formalizados dentro dos ditames legais, que em todas as circunstâncias foram utilizados os recursos previstos na LDO e na LOA do município, assegurados inclusive os recursos de contrapartida e de projetos sociais, e ainda que as notas fiscais emitidas atenderam às exigências fazendárias, não tendo sido objetos de quaisquer questionamentos pela CGU ou pelas empresas emitentes. Especificamente quanto aos certames licitatórios, o gestor refutou a existência de qualquer vício
nos respectivos procedimentos administrativos para os quais negou a ocorrência de, né, nas suas palavras, montagem, reconhecendo tão somente eventuais irregularidades técnicas, as quais não teriam enriquecido de forma ilícita ou tampouco causado prejuízo ao erário, tendo em vista que todos os objetos e serviços foram entregues fornecidos ao município, sem superfaturamento, objetivando afastar, em mais esta oportunidade, a alegação de dolo em sua conduta e, como consequência, a incidência da lei de improbidade administrativa, tendo em vista a alegação de busca da satisfação do interesse público. É evidente que a contrariedade das alegações do recorrente, uma vez que, inicialmente, aduziu desconhecimento técnico para avaliar a legalidade dos procedimentos formalizados, afirmando que a sua atuação estaria limitada a chancelar o que lhe era apresentado. Ou seja, argumentos contraditórios, uma vez se diz desconhecedor, mas aqui, neste item, não entende que sim, tudo foi seguido como manda a normatização positivada. À vista disto, resta-nos reiterar a desnecessidade da configuração do dolo para a incidência da lei de improbidade administrativa, mesmo porque não há alegação de qualquer enriquecimento ilícito a ser refutada pelo recorrente, mas o comprovado dano ao erário, além da robusta lista de infrações a legislações que indicam desatenção aos artigos 14, 22, parágrafo 3º, 23, inciso 2º, a linha B, 38, 41, 43, inciso 4º e seu parágrafo 2º, 49, 51, 55, incisos 4º e 5º, 57, parágrafo 3º, 61, parágrafo único, todos da Lei 8.666 de 93, além do... Além de afronta aos normativos próprios da Corte de Contas, não havendo que se falar, portanto, em meras irregularidades formais. Da suposta omissão na arrecadação de tributos. Revisitando as pontuações realizadas pelos julgados, temos a evidenciar achado da equipe de auditoria em que pese a ausência de comprovação sequer indiciária, que apontou a ausência dos descontos referentes ao imposto sobre serviços, bem como o imposto de renda, em empenhos que tiveram por objeto a prestação de serviços, fazendo constar relação no respectivo relatório. O recorrente refutou o apontamento, alegando que os tributos ISS, QN e imposto de renda, de competência do município, eram descontados dos credores, após o pagamento do valor líquido, enquanto que as deduções ficavam na conta corrente da prefeitura. Já o INSS retido e patronal era debitado diretamente da cota parte do FPM no dia 10 de cada mês, como se poderia observar nos extratos bancários, GFIPs e documentos de arrecadações encontrados no sítio eletrônico do Banco do Brasil. Aqui já de plano cabe uma divagação que, em regra, o valor líquido ele é encontrado depois desses descontos, e não antes. E quanto à questão própria do INSS, evidentemente, se o município ele tem um parcelamento, já um parcelamento esse aprovado com o Instituto Previdenciário, é evidentemente que esse desconto ele era feito, não sei se esse procedimento ainda persiste, ainda hoje era feito na conta do município, mas as situações normais, elas continuavam feitas da forma comum, na folha de pagamento, quando do crédito de salário. Então, é evidente que não poderia ser descontado no FPM do município. Quanto aos itens
a ausência de má-fé ou indícios de desonestidade, satisfação do interesse público, cumprimento da finalidade pública, inexistência de dano ou lesão ao erário. Ao item da não possibilidade de se atribuir ao gestor a responsabilidade objetiva, a responsabilidade do agente em casos que tais é subjetiva, sempre condicionada à existência de comprovação do dolo, ao menos genérico ou culpa grave, no entendimento jurisprudencial e também do enriquecimento ilícito, da não admissão da forma culposa, da necessidade de comprovação do dolo, da presunção de inocência. Desses 3 itens, eu vou fazer uma só explicação, tendo em vista que em todo recurso, basicamente, foi apontado isso, que ele não poderia ser responsabilizado por atos que tenha delegado, embora não exista essa delegação formal, assente-se isso, e também a questão do enriquecimento ilícito, que foi a construção base do recorrente. E, mais uma vez, chama a atenção que em nenhum momento o julgado tratou de enriquecimento ilícito, mas de dano ao erário e com comprovação material nos autos. Realizamos uma análise conjunta dos 3 últimos tópicos debatidos pelo recorrente, uma vez que em todos eles, como também nos itens anteriores, buscou demonstrar a ausência de má-fé na condução da gestão municipal, reafirmando que sua atividade não resultou em enriquecimento ilícito próprio ou de outro, ou ainda em prejuízo à municipalidade, objetivando assim levar a Corte de Contas à conclusão de que não haveria razoabilidade no julgado combatido. Reiterou a impossibilidade de sofrer penalização pelas atividades desempenhadas pelos secretários ou por outros órgãos responsáveis pela execução, controle e fiscalização diretas das atividades do município. Ademais, afirmou que o acordo não apontou serviços não prestados, pagamentos feitos de forma indevida ou eventual superfaturamento no custo dos bens e produtos efetivamente fornecidos ao município. E, novamente, que eventuais irregularidades a ele atribuídas eram decorrentes da sua inabilidade e não de sua desonestidade. Então, ele volta novamente a falar que não tinha o conhecimento técnico adequado, mas, em outra parte, diz que possuía, inclusive, corroborando o acerto dos procedimentos em atendimento à legislação posta. Concluiu, tomando por base o princípio da presunção de inocência, utilizando para afirmar não ter sido comprovada a sua evolução patrimonial de forma irregular para que houvesse a configuração do ato de improbidade, de forma que, ante a incerteza, por falta de provas, pugnou pela reforma da decisão, no sentido de que a Corte se posicione pelo, nas suas palavras, julgamento regular das contas do recorrente e, no máximo, com ressalvas. Ocorre, como já debatido subejamente, que não há como eximir o recorrente da responsabilidade pela nomeação do seu secretariado, tendo em vista a obrigação de bem escolher os seus subordinados e também de fiscalizá-los. Ademais disso, a parte material da situação, em nenhum momento, de novo, o acórdão tratou de qualquer situação que envolvesse enriquecimento ilícito, mas apenas de dano ao erário. Ademais disso, o relatório AFO-DEFAFON, número 26 de 2007, já apontara, desde o começo, as infrações, assim, nas suas palavras concretas, como já aqui relatei, para não repetir todo o acordo aprovado pelo plenário, a Lei 8.666 de 93, a Lei 9.717 de 98, que é a Lei dos Regimes Próprios Previdenciários, a Lei 4320 e a Lei 8.137 de 90. E ainda, especificamente, concluiu pela ausência do cálculo atuarial relativo ao Instituto de Previdência Própria,
pelo gasto de R$ 5.400 a título de ajuda financeira, sem a emissão de notas fiscais ou qualquer outro documento comprobatório, pelo gasto de R$ 490.000, sem a precedência de procedimento licitatório e a comprovação de entrega dos bens ou da prestação de serviços, inconsistência nas notas fiscais, notadamente quanto ao padrão de sigilo fiscal, totalizando cerca de R$ 23.000, e pela diferença menor de R$ 264.000 relativos às verbas que deveriam ser aplicadas no Fundeb. Assim sendo, não se pode retorquir o comprometimento de irregularidades/ilegalidades na gestão que efetivamente acarretaram dano ao erário de Igaci. Excelência, tendo em vista o que as alegações do recorrente e a comprovação documental e o acórdão deste pleno, eu trago um voto no seguinte sentido: de conhecer o recurso de recuperação, tendo em vista o atendimento dos seus requisitos para a análise, mas no mérito negar-lhe o seguimento em razão das situações aqui por nós elencadas. Cientificar o recorrente do interior dessa deliberação, publicizar a decisão e anexá-la aos autos do processo, anexar esses autos aos autos do processo 5917/2007, após a publicação, que trata do processo de prestação de contas do município de Igaci. Este é um recurso da auditoria feita em Igaci no mesmo exercício de 2005. E tendo em vista que tem situações aqui que podem interferir em menor envergadura, mas que podem interferir no julgamento das prestações de contas, por derradeiro eu faço essa anexão ao processo de prestação de contas. É o meu voto, senhora presidente. Senhor relator, é de minha intenção solicitar a vista do processo, em virtude de que eu estou presidindo a sessão. No entanto, se eu tivesse processos a relatar pautados para esta sessão, eu poderia fazê-lo. Então, entendo que posso também solicitar a vista de qualquer processo que seja relatado nesta sessão, e assim o faço nesse momento. Solicito vista do processo relatado por Vossa Excelência. Perfeitamente, Excelência. Excelência, então, sendo assim, fica retido de pauta o processo de prestação de contas de Igaci, de governo, de 2005, que tinha também transposição de hoje, fica adiado para o retorno da vista de Vossa Excelência. E também aproveito o ensejo para retirar de pautas os processos 14.081 de 2016 e 12.249 de 2017, que são duas consultas que nós ainda estamos com dificuldade de acertar a parte final do texto dessas consultas para poder trazê-lo a Vossa Excelência com a maior riqueza de detalhes possível, Excelência. Eu faço esse registro e aqui eu queria apenas afirmar. Eu vou adiar os processos 14.081 de 2016 e 12.249 de 2017. Se estiverem pautados, eu estou adiando, porque se ocorrer algum equívoco de publicação na próxima terça, já consta a informação que eu os adiei. Obrigado, senhor presidente. Está encerrada a minha pauta em função disso. Pela ordem, conselheiro Rodrigo já... conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Conselheiro, pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Também não tenho processo pautado, senhora presidente. Esgotada a pauta desta sessão para a relatoria, passamos então ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra
Os senhores conselheiros, com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, colegas, eu queria aqui apenas fazer o lembrete e queria que o doutor Ricardo aqui me distribuísse aqui com os colegas a jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal que vai acontecer agora, desculpe, dia 15 de agosto no município de Viçosa. São os municípios da relatoria do conselheiro Alberto Pires, a quem convido Vossas Excelências, os servidores desta casa e a sociedade, a população